Trabalho e energia, trabalho é realizado por uma força variável e aplicações, onde será apresentado por Jonas Costa Rodrigues, Marcos Vinícius Alves Araújo e por mim, Giovanni Bahia de Oliveira Santana. Pode passar. Trabalho e energia. Um dos conceitos físicos mais importantes é o de energia, presença constante em todas as nossas atividades diárias. Desde que acordamos pela manhã, tomamos banho quente, preparamos o café, utilizamos algum meio de transporte para chegar à faculdade, ao trabalho, seja lá ou qualquer outro lugar, estamos utilizando energia. Mesmo a repouso, o nosso corpo necessita de energia para manter seu funcionamento. Mas nossas necessidades energéticas vão muito além da alimentação. Na sociedade atual, nossa dependência de energia é tão grande que é difícil de imaginar como seria a nossa vida sem ela. A fonte de energia para os animais é a alimentação. Ingerindo alimentos, os animais obtêm a energia necessária para a sua sobrevivência. Carros, motos, aviões e foguetes também necessitam de energia para se movimentar. Qualquer que seja o meio de transporte, é preciso fornecer a ele certa quantidade de energia, obtida, por exemplo, da queima de um combustível, parte da qual é aproveitada como energia de movimento. Tanto a nossa sobrevivência como a do planeta Terra estão diretamente ligadas à energia que vem do Sol. Essa energia natural de reações nucleares que ocorrem no interior da estrela, ao chegar à Terra, é armazenada e utilizada das mais diversas formas. De toda a energia produzida no Sol, a Terra recebe uma parcela muito pequena. Dos fatores que contribuem para isso seria basicamente a distância, que seriam 150 milhões de quilômetros, e o tamanho da nossa Terra, o diâmetro da Terra, que é 110 vezes menor que o Sol. Embora o uso de diversas formas de energia seja uma prática da humanidade desde o início, somente no início do século XIX esse conceito começou a fazer parte do vocabulário científico, passando rapidamente para o vocabulário popular. O termo foi cunhado por Thomas Young em 1807, baseado no grego em, dentro e ergon, trabalho, obra, ação. Aliás, muitos termos de uso comum no cotidiano atual foram definidos ao longo da história da física, como temperatura, umidade do ar e corrente elétrica, apenas para citar alguns exemplos, tá? E nesse aspecto, vale lembrar que a física não só define as grandezas, mas também procura disponibilizar meios de medi-las ou calculá-las. De acordo com a fonte, a energia recebe uma denominação. Ela pode ser mecânica, térmica, elétrica, química, luminosa, sonora, nuclear, entre outras várias formas de energia. Essas diferentes modalidades de energia são equivalentes, isto é, podem ser transformadas de um tipo em outro, tanto por meio de processos naturais como artificiais. Apesar de ser usada em vários contextos diferentes, o uso científico da palavra energia tem um significado bem definido e preciso: potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação, ou ainda, capacidade que o sistema físico tem de realizar trabalho. Qualquer coisa que esteja trabalhando, movendo outro objeto ou aquecendo, por exemplo, está gastando, transferindo energia. E nós temos uma frase bem legal, que é o princípio da conservação da energia, e também é em verde no slide, que é: a energia não pode ser criada, nem destruída, somente pode ser transformada. Pode passar o slide, por favor. Com isso, chegamos à parte de energia em que ela pode ser dividida em vários outros tipos. Na física, a energia está associada à capacidade de qualquer corpo de produzir trabalho, ação ou movimento. E o primeiro tipo de energia é a mecânica. A energia mecânica pode ser definida como a capacidade do corpo de realizar um trabalho. Quando essa capacidade de realizar o trabalho está relacionada com o movimento, ela é chamada de energia cinética. Porém, se a capacidade de realizar trabalho estiver relacionada com a posição de um corpo, por exemplo, ela é chamada de energia potencial. Dentro da energia mecânica, elas são divididas em duas. E a primeira é a energia cinética, que é a energia que está relacionada ao movimento dos corpos. E a segunda é a energia potencial, seja ela gravitacional, elástica, elétrica, entre outros vários tipos de energias potenciais. Que a energia potencial é a energia que o corpo possui em relação à posição particular que ela ocupa. Na ausência de atrito, a energia mecânica total do sistema se conserva, havendo apenas a transformação de energia potencial em energia cinética e vice-versa. Portanto, nós temos a equação em que a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Pode passar para mim, por favor. Chegamos também ao segundo tipo de energia, que é a energia térmica.
A energia térmica, tudo que nos rodeia, é constituído por átomos que estão sempre em movimento, mesmo nos sólidos nos quais essas partículas ocupam posições bem determinadas. Elas apresentam um movimento de vibração. Esse movimento recebe o nome de agitação térmica, onde nos dá a medida da energia térmica do corpo. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a agitação de suas partículas, e, portanto, maior sua energia térmica. Quando dois corpos com temperaturas diferentes interagem, a energia térmica transfere-se espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa energia térmica em trânsito, provocada por uma diferença de temperatura, é denominada calor. O fornecimento de calor a um corpo pode acarretar várias consequências, e entre elas podem ser danosas. Em razão do aumento da agitação térmica, por exemplo, das partículas de um corpo, pode ocorrer a dilatação, como podemos ver na segunda imagem, onde trilhos estão retorcidos por causa da dilatação. Ao lado temos as fórmulas, onde temos o calor sensível, que pode ser calculada por a multiplicação da massa pelo calor específico vezes a variação da temperatura. E o calor latente, que é a multiplicação da massa pelo calor latente. E, por último, temos a conversão entre escalas, onde TC é a temperatura em escala Celsius, TF na escala Fahrenheit e TK na temperatura na escala Kelvin. Passar, por favor. Chegamos à terceiro tipo de energia elétrica, que é a energia elétrica, que é a principal fonte de energia do mundo, produzida a partir do potencial elétrico de dois pontos de um condutor, onde foi o filósofo grego Tales de Mileto quem descobriu, por meio de uma experiência, as cargas elétricas. E, a partir disso, a palavra eletricidade passou a ser utilizada. E na quarta temos a energia química, que é um tipo de energia que está armazenada em todas as matérias com ligações químicas, sendo liberada a partir da quebra dessas ligações. Por estar contida em determinadas matérias, a energia química também pode ser considerada uma energia potencial. E para que haja liberação de energia química, é necessário que ocorra uma interferência forte sobre a matéria, alterando a condição das ligações químicas destas. Como, por exemplo, na imagem 4, temos um fósforo, onde ela é tritada, e há a quebra das ligações do elemento que está na ponta do palito, gerando calor, gerando o fogo. Vou passar, por favor. E na quinta temos a energia nuclear, também conhecida como energia atômica. É a energia produzida a partir da fissão nuclear, da fissão do núcleo de um átomo, que libera uma grande quantidade de calor suficiente para produzir energia considerada limpa e renovável. E para falar desse tipo de energia, onde está envolvida a questão é a energia mecânica. E aí eu trouxe dois pontos, onde separa a fusão nuclear e a fissão nuclear. Na fissão nuclear, o núcleo de um átomo possui uma configuração estável, como, por exemplo, o urânio, onde ele é enriquecido e tem o seu isótopo. E nesse isótopo, ele é dividido em dois e há mais outras divisões, gerando, assim, uma grande quantidade de energia. Já na fusão nuclear, ocorrendo nas estrelas, os núcleos de hidrogênio se unem, formando outros núcleos de hélio, e ocorre a liberação gigantesca de energia. Essas foram as 5 tipos de energia, os principais tipos de energia que nós utilizamos no nosso dia a dia, que estão no nosso dia a dia. E agora vamos falar sobre o trabalho. Vai passar. Bom dia, eu vou falar sobre o trabalho. O que é o trabalho? Usualmente a palavra trabalho está diretamente ligada ao esforço mental e físico, mas a definição física da palavra trabalho está ligada à medida das transformações de energia. Portanto, podemos dizer que o trabalho está sempre associado a uma força ao longo de um determinado deslocamento. Ou seja, o trabalho é a transferência de energia a um corpo ou sistema de corpos em razão da aplicação de uma força. Na imagem do lado, podemos visualizar que o homem está empurrando o carro utilizando a força para deslocar o carro. Pode passar, por favor, Marcos? Em física, trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento. Podemos dizer que existe trabalho quando uma força for aplicada em um corpo, provocando o deslocamento desse corpo.
Assim, quando a força não desloca o corpo, ela não realiza trabalho. Sendo assim, o trabalho de uma força constante é determinado através da seguinte expressão: T, onde é trabalho dado em joules, força que é dada em nêutrons, e D, que é o deslocamento do corpo, sobre cosseno. Faça favor, Marcos. Tipos de força. Força constante. A força constante é a mais comum, definida pela fórmula T igual a F vezes D. Ela é a que produz o deslocamento. Por isso, seu sentido é que decide se o trabalho é negativo ou positivo. Na figura, temos o exemplo de força constante. Força-peso. Em suma, é o trabalho definido pelo tanto de energia que é preciso para levantar um corpo do solo. Neste caso, utiliza-se da gravidade. Além disso, esse tipo de força é utilizado quando o corpo é jogado de uma determinada altura, causando um deslocamento. Por outro lado, se o corpo está caindo, significa que o trabalho é motor. Caso o corpo esteja sendo elevado, então temos um trabalho resistente. Suas fórmulas é P igual a M vezes G, T é igual a M vezes G vezes H. Marcos? Força elétrica. O trabalho de uma força elétrica é realizado com a carga e o potencial elétrico. Sendo assim, a sua fórmula é T igual a Q vezes ΔU. Exemplo de transferência de força elétrica na imagem. Força elástica. No caso da força elástica, utiliza-se uma mola, o que faz com que tenha alteração no comprimento, mas depois retorne ao seu tamanho normal. Portanto, ela não é uma força constante. O trabalho da força elástica é conservativo, pois não depende da trajetória, bem como o seu trabalho é definido pela fórmula. Como a força elástica depende da mola, ela altera só o comprimento, voltando ao seu tamanho normal, sendo que a força usada só foi para expandir. Faça por favor, Marcos. Força do trabalho variado. Como visto anteriormente, os cálculos acima são utilizados para forças constantes. Neste caso, utiliza-se o gráfico F sobre D, que é basicamente um gráfico usado para relacionar a força com o deslocamento. Ou seja, calcular o trabalho realizado por uma força cuja intensidade varia ao longo do deslocamento. Como forma de generalizar, podemos estabelecer que no gráfico da força em função do deslocamento, da figura ao lado, em que F representa a intensidade do componente da força na direção do deslocamento, o trabalho é dado pela área verde da figura determinada pela linha vermelha do gráfico, com o eixo do deslocamento, dentro do intervalo do tempo considerado, portanto, T é igual à área da figura. Marcos? Aí aqui temos um exemplo de como calcular. A área do trapézio seria T igual a 100 mais 20 dividido por 2 vezes 5. No total, 300 joules, que seria a área total variada aí. Vai passar, Marcos? Pronto, essa daqui as aplicações. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Marcos. Bom, eu fiquei com a parte de exemplificar os tópicos mostrados por meus amigos anteriormente. Bom, eu vou abrir a câmera aqui para poder exemplificar melhor. Peraí. Aí deve estar aparecendo aí. Agora eu vou apresentar aqui. Pronto, deixa eu reiniciar o sistema aqui. Bom, explicando basicamente esse sistema aqui, é um sistema de transformação de energia. Bom, ele é dividido em três partes, basicamente. Deixa eu... Bom, a primeira parte é esse sistema de energia, que é a menina, que ela está em cima da bicicleta, que está conectada a um gerador, que é como se fosse o gerador do carro, que dá energia aos painéis, os faróis, que é diretamente ligado no motor, que é gerado para a rotação e essa troca de energia acontece. Que no caso é esse daqui, é um gerador elétrico. Bom, esse daqui, esse terceiro sistema, ele é uma
uma resistência, que essa energia é gerada a partir do calor, e sobre essa resistência tem um becker com água. Bom, e para dar início ao sistema, eu vou dar início aqui. Início ao movimento da bicicleta, e como vocês podem ver, a primeira movimentação, a primeira energia que acontece é a energia química. Deixa eu pausar aqui para vocês verem. Energia química. No caso, a energia química é gerada pelo corpo da moça. Bom, a segunda energia que é gerada, que ela é transformada, é a energia mecânica. Deixa eu mostrar aqui. Energia mecânica nos pedais, como vocês podem ver aqui. Bom, essa energia ela é ligada diretamente ao trabalho e à força que ela está fazendo sobre o pedal. No caso, nesse sentido aqui, ó. No caso, para baixo. Como vocês podem ter visto anteriormente, com meus amigos exemplificando, todo trabalho ele tem uma força a favor e contrária, justamente, geralmente por conta do atrito. Bom, esse atrito, vocês podem ver que aqui ele não tem atrito contra diretamente, porém esse atrito é sobre a roda. No caso, se ela estivesse no chão, como ela tem uma força, por causa que está ligada na roldana, o atrito é ligado, está justamente aqui, ó. É contrário justamente por isso, não aqui como deveria ser. Bom, dando andamento ao sistema, a partir do movimento dela, dessa troca de energia, no caso, a energia química do corpo dela, para a energia mecânica, como vocês podem ver aqui, ela vai trocando, e a partir do que dessa roldana gira, transformando a energia mecânica na energia elétrica a partir do gerador. Essa energia ela é trocada, essa energia mecânica, a partir dessa roldana, ela é trocada por energia elétrica a partir do sistema elétrico. E, bom, ela passa essa energia elétrica através de um cabo para essa resistência aqui, ó. Essa resistência que está abaixo do becker. Bom, e essa resistência ela é responsável por esquentar a água da maneira que ela agita as células da água. No caso, a partir do calor dessa agitação. E esse calor também é uma energia. No caso, a energia térmica, como vocês podem ver aqui, esses quadradinhos aqui, ó. Como ela parou, no caso, ela cansou, houve um impedimento da energia química dela, eu vou ter que reanimar o sistema. No caso, ela vai ter energia suficiente para dar início ao sistema novamente. E, bom, a partir do que ela se move, dá energia novamente ao sistema, podem ver que ela perde calor. No caso, essas moléculas térmicas aqui, é quando ela cansa e ocorre o suor, no caso, a transpiração, ela perde essa energia por causa do atrito da roda também. E, bom, aqui dentro, essas moléculas se agitando, ela também perde energia a partir da térmica. No caso, o calor, quando ela se agita, além dela se manter dentro da água, se manter quente a água, ela também perde essa energia. E, bom, eu vou mostrar outro sistema aqui para vocês entenderem melhor esses modelos de energia que a gente está explicando. Deixa eu colocar aqui. Bom, nesse caso aqui é basicamente o mesmo sistema, porém muda a fonte de energia principal, que nesse caso aqui é uma fonte de calor, como vocês podem ver aqui embaixo, é uma fonte de calor, que no caso ela está controlada no frio aqui. Quando eu der início, aquilo vai começar a esquentar a água que está dentro dessa panela, que tem água dentro fervendo, gerando assim o vapor. Deixa eu mostrar aqui as energias. No caso, como vocês podem ver, as moléculas de energia de calor, elas vão esquentar a água, transformando essa energia aqui em vapor, transformando em energia cinética. No caso, esse vapor ele tem o poder de mover, entendeu? Por isso é chamado de energia mecânica, porque ela consegue mover como se fosse esse moinho do gerador, entendeu? No caso, ele gera essa energia elétrica da mesma maneira, transformando essa energia em energia elétrica a partir do gerador e, novamente, a partir de um cabo, esquentando a resistência e transformando novamente em energia térmica para a água.